Hoje está connosco o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Bom dia. Olá, bom dia. Vamos então aos destaques da imprensa de hoje. Começamos com a entrevista de António Costa ao Diário de Notícias, que fala de vários assuntos da atualidade, mas o destaque vai para a função pública. O Primeiro-Ministro refere que é mais importante fazer contratações do que aumentar salários. Essa é uma ideia fundamental aqui nesta entrevista, ou a ideia que eventualmente mais se destaca. É preciso dizer que esta é a segunda parte de uma entrevista que o Diário de Notícias fez. Ontem já publicou a primeira parte, onde António Costa, de forma muito clara, dizia que se não houver a aprovação deste Orçamento de Estado para 2019, que o Governo provavelmente não terá condições para continuar. E ele o que faz nesta segunda parte da entrevista é justificar um pouco aquilo que é o trajeto que o Governo, sobretudo na área económica, tem apresentado. E essa é uma das ideias fundamentais aqui. Todos nos recordamos que a última vez que a função pública foi aumentada foi em 2009, ano de eleições, na altura do Governo de José Sócrates, e, portanto, havia aqui a ideia de que eventualmente haveria uma repetição dessa estratégia, isto é, no próximo ano, o ano também de eleições, e com alguma folga orçamental, haver essa tentação de aumento dos salários para a função pública. E, de resto, à esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm falado desta matéria. António Costa vem aqui esclarecer de uma vez por todas que não será isso que acontecerá no próximo ano e, portanto, não estará inscrito no Orçamento do Estado nenhum aumento para a função pública. E o argumento de António Costa é interessante, porque de alguma maneira tenta também travar depois aquilo que são as críticas que a esquerda fará a essa mesma medida. É que diz, é verdade, há aqui alguma folga, sobretudo porque a dívida tem diminuído e, portanto, o Estado está a pagar menos juros pelos empréstimos que está a fazer dessa dívida, mas essa folga vai ser utilizada para reforçar a função pública em termos de efetivos. Isto é, António Costa prefere contratar mais funcionários públicos do que aumentar o salário dos que já lá estão. E ele utiliza argumentos interessantes, diz assim, se perguntarem a um funcionário público se ele quer ganhar um pouco mais ou se ele quer não ser obrigado a trabalhar tanto porque terá mais colegas nos seus postos de trabalho a ajudá-lo, a resposta será claramente a segunda. Isto é, António Costa tem aqui uma confiança de que os funcionários públicos perceberão não serem aumentados se começarem a perceber que os serviços que a função pública presta têm agora mais qualidade e, sobretudo, de que há menos pressão sobre cada um desses funcionários públicos nas horas que ele tem que prestar. Vamos ver se eleitoralmente esse é um bom argumento ou não, mas essa é a ideia que António Costa aqui apresenta, que de alguma maneira tira trunfos a Bloco de Esquerda e a Partido Comunista, na medida em que o que ele está a dizer é que haverá um aumento maior no investimento naquilo que é os serviços que o Estado presta, e é isso que bloquistas e comunistas têm vindo a reclamar. Falamos também da banca, a propósito da manchete do Correio da Manhã, cobra em juros 9 vezes mais do que oferece. Em 2008 o depósito rendia 4%, hoje 0,16%, um número bem diferente. E esta é uma peça que, embora não esteja bem escrita, deixa-me só dizer isto aqui, porque não é fácil depois explicar o que está aqui colocado, até porque a linguagem não é a mais correta, mas basicamente o que esta peça do Correio da Manhã diz é que com os impostos que há sobre os depósitos a prazo, isto é, em cada 100 euros que se coloca, 28 ficam para o Estado, em cada 100 euros de rendimento que alguém que deposita banco num depósito a prazo obtém, 28 fica para o Estado, mas isso são os impostos. Mas o que tem por consequência é que as pessoas ficam cada vez menos disponíveis para poupar esse dinheiro nesses depósitos a prazo. E isso tem uma vantagem, desde logo, para a estratégia económica do Governo. É que isso faz com que, se as pessoas não põem o dinheiro no banco, o gastem. E, portanto, há um aumento do chamado consumo interno. E essa tem sido uma das alavancas do desenvolvimento da economia. E uma das explicações está exatamente nestes dados que o Correio da Manhã aqui coloca. É que as pessoas, quando começam a pensar sobre o que é que devem fazer ao dinheiro que eventualmente lhes resta no final do mês, imagino que em alguns casos não seja muito, mas seja muito ou seja pouco, o dinheiro que as pessoas acabam por conseguir poupar, quando olham para a perspectiva daquilo que será o ganho que obtêm se colocarem o depósito a prazo, acabam por perceber que eventualmente estão até ali a perder dinheiro, até porque a inflação fica acima daquilo que os bancos pagam.
O Correio da Manhã faz outra coisa, que é depois comparar com aquilo que as pessoas pagam quando, por exemplo, têm um empréstimo para comprar a casa. E aí os bancos são muito mais generosos para eles próprios com as taxas que acabam por colocar. Ou seja, resumindo e concluindo, se alguém tem dinheiro para poupar, não é nos depósitos a prazo que certamente o irá fazer, porque acaba por ficar a perder dinheiro. Por outro lado, se pedir empréstimo, por exemplo, para comprar uma casa, fica também em déficit na medida em que se está a aumentar aquilo que paga por esse mesmo empréstimo. Resultado final, mais dinheiro na economia, e isso é um sinal positivo para a economia. E os portugueses estão a gastar cada vez mais com os combustíveis, os preços sobem pela 8ª semana consecutiva e temos os analistas a alertar para uma possível contração da economia. Pronto, isto é o reverso da medalha do que eu estava aqui a dizer. Eu estava há pouco a dizer que há aqui a possibilidade de haver mais consumo interno porque as pessoas têm, não poupando dinheiro, mais dinheiro disponível para comprar coisas, para gastar, e isso é positivo em termos de desenvolvimento da economia. Aqui temos o reverso da medalha. O petróleo já está a $77 o barril, poderá chegar aos $80 ainda no final do ano, e isso vai fazer com que fiquem mais caros todos os produtos que estão associados aos combustíveis, e são praticamente todos. E, portanto, no rendimento que as pessoas têm no final do mês, isso acabará por se repercutir. Isto é, haverá menos dinheiro para injetar na economia se o preço dos combustíveis continuar a aumentar desta maneira. O facto do Ministro da Economia, para esta peça do Jornal Notícias, não querer ter comentado esta matéria, disse que não faz parte das competências do Ministro da Economia estar a fazer especulação sobre o que é que acontecerá ao petróleo, e de alguma maneira ele tem razão, mas mostra também alguma, não diria embaraço, mas desconforto que certamente o Governo tem relativamente a estes dados. Até porque havia uma promessa antiga de que cada vez que subisse o preço dos combustíveis, haveria uma tentativa de fazer com que isso não chegasse muitas vezes ao consumidor. Isso não está a acontecer. E isso não está a acontecer. Isto é, nós estamos a ver, e é já a 8ª semana consecutiva, em que as pessoas, quando param o carro num posto de combustível, acabam por pagar mais. E isto vai fazer com que as pessoas não só se retraiam exatamente no gasto dos combustíveis, mas também todos os produtos em que se gasta combustível, seja nos transportes ou na sua produção, acabem por ficar mais caros. Aumento da inflação é claramente depois menos dinheiro no bolso. Ricardo, obrigada. Obrigado. Bom dia.